Então, vamos começar com o desenho do Buda e vamos falar sobre as proporções que você vê aí no desenho que eu mandei para você, com muitas linhas e alguns números. O que são esses números? Essa é a medida de proporção, é uma medida proporcional e ela se chama Tsomo. Aqui, se você pegar o desenho que você recebeu, você vai ver que aqui na altura dos olhos tem o número 1 e depois tem 4 e 2. Isso são medidas, então, que eu defini aqui. 1 coincidiu, que eu fiz o tamanho para facilitar, de 1 centímetro. Então, nesse caso, 1 tsomo é 1 centímetro e por isso 4 vai ser 4 centímetros. Agora imagine se eu quisesse um desenho maior desse e digamos que 1 tsomo seria 2,5 centímetros. Então, essa medida aqui de 4 tsomos, ela ia crescer proporcionalmente. Por exemplo, se eu quero a face inteira do Buda, que no total tem 22 tsomos, e eu quero essa face na parede, que tem 1 metro, então um exemplo para mim poder transformar tsomos em centímetros para que eu possa trabalhar da forma que para mim é mais fácil, então eu faço, por exemplo, 100 centímetros dividido por 22, que vai dar 4,5, 5, alguma medida assim, e aí eu posso dividir os espaços conforme o desenho. Antigamente no Tibete, claro, eles não tinham as medidas de centímetros, eles usavam sempre essa medida proporcional de tsomo. E eles faziam uma medida de, por exemplo, se eles tinham uma parede grande, queriam ocupar espaço X com uma imagem, então eles pegavam um fio ou um pedaço de papel, por exemplo, desse tamanho, e aí dobrava, fazia dobraduras com todas as divisões. Então, por exemplo, do rosto com 22 divisões iguais, então aí eu teria o tamanho do tsomo. Como a gente não precisa fazer isso, a gente pode usar o benefício de termos uma régua, então a gente pode fazer desse jeito. Porém, a gente não vai fazer nenhum exercício de mudança de tamanho, de proporção. Aqui você vai simplesmente usar 1 tsomo para 1 centímetro nesse desenho da face dele. Já no corpo vai ser menor essa proporção, mas a gente chega lá. Então aqui, para a gente falar mais um pouco sobre o rosto dele, você vê que tem uma linha do meio, e a gente começa sempre na linha do meio, ela é especial e ela é simbólica. E por isso também, todos os tankas que você vê são centralizados, eles têm um eixo, né? Inclusive, eu recomendo que vocês vejam os links das bibliotecas online que eu mandei, porque é muito importante a gente entender os estilos, entender o que a gente está aprendendo, o que a gente está almejando. Então é muito importante você cultivar essa livraria interna, essa biblioteca visual, tá bom? De sempre olhar os trabalhos de tanka. Voltando aqui ao eixo central, ele se chama Tsantik. Isso quer dizer, traduzindo, semente de Brahma. Quem foi Brahma? Brahma é uma deidade hindu que faz parte da trindade de Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o criador, Vishnu é o preservador e Shiva é o destruidor. E nesse ciclo o universo se mantém. Então tudo inicia naquele ponto pequeno e inicial que é a semente de Brahma. E com isso nós temos o eixo, onde tudo se inicia. A partir disso, eu vou crescendo e vou dando as formas. O que é muito importante observar enquanto você desenha? A simetria. Então, a simetria do rosto do Buda é uma das marcas de referência
do corpo espiritual, do corpo do Buda que transmite o Dharma. A simetria tem a ver com a coerência da fala dele e do equilíbrio que ele tem, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio mental, né? Na mesma medida de sabedoria e compaixão, que sempre andam juntas. Sabedoria e compaixão são características que vão se repetir muito nos símbolos, e a gente vai falar sobre isso. Então presta muita atenção quando você desenvolver o teu desenho, de quando você fizer um olho, de que ele está espelhando o outro, a orelha, um lado da boca. Às vezes a gente faz a boca mais para cima, de um lado, outro mais para baixo. Isso tem a ver com a posição do pulso. Então você sim pode virar a tua folha para tentar ver a melhor posição, especialmente também essa curva são curvas maiores, mais difíceis de fazer. Tome tempo e vai treinando já o teu olhar. Esse desenho do Buda, de início, você vai ter que fazer pelo menos, eu espero receber 5 desenhos dele, para todos. Alguns talvez precisam fazer mais. E sempre é bom fazer mais. Até hoje eu continuo, quando eu tenho tempo, eu sempre volto para a face do Buda, porque ela é a base de todas as faces, de todas as deidades. Então, entendendo bem o Buda, você vai entender as outras deidades também. Então, vamos ver isso mais de perto. Então, vamos começar o desenho. Você tem que ter imprimido a imagem que eu te mandei numa folha A4. E do lado você vai pegar uma folha sulfite A4. Ok, coloque uma ao lado da outra para a gente começar. Lembra que tua mente tem que estar bem presente. Talvez ela até questione o próprio processo e deixa que todo esse questionamento só seja observado. Ok? Aqui a gente vai começar. Lembra que eu falei da primeira linha, que é Tsantik, o início de tudo. Existem muitas maneiras de encontrar essa linha. Porém, aqui a gente vai usar o benefício das extremidades, que são bem paralelas. A gente simplesmente vai achar o meio dessa folha. Essa folha tem 21 centímetros. Eu vou lá em cima e marco então a metade dela, que é 10,5. E marco embaixo 10,5. Lembre que é muito importante, para qualquer linha eu preciso de 2 pontos. Nunca faço uma linha só com um pontinho de referência, porque ela pode ficar torta, ok? Eu estou usando essa caneta para ela marcadora, que é só para ficar mais fácil de vocês verem no vídeo. Vocês vão estar usando a sua lapiseira e inclusive use bem suavemente, porque são linhas que você vai apagar depois. E eu vou de cima para baixo.